eu trabalhando de casa, eu vou fazer 2 drinks engarrafados. Eu vou fazer um Brado. Brado foi o campeão, o Mário, campeão do Legacy, ganhou, vai participar no Internacional com esse drink, o Brado, por sinal, é muito bom, e o Mojito, que todo mundo conhece, tá? Então, qual é o cenário quando a gente está em casa? Eu tenho que pagar um aluguel, eu vou pagar lá meus R$50 de MEI, não sei, eu não cheguei a ver isso, mas deve ser 40 e pouco, R$60, dependendo do que estiver fazendo. Eu tenho que pagar meu telefone, internet, link patrocinado, eu tenho que ter um panfleto qualquer, embalagem para poder levar. Ou seja, menos que isso, não tem como. Mas, Leopoldo, eu pago R$800 de aluguel, eu vou botar tudo aqui na produção, R$1.000 eu vou colocar aqui como despesa fixa, não tem uma regra. Você pode definir o seguinte, olha, metade do meu aluguel, o meu empreendimento vai pagar, a outra metade não. Só a cozinha faz parte da minha empresa, quando eu sair da cozinha, eu já não estou mais trabalhando. É mais critérios que você pode adotar, porque não tem. Para mim é mais importante que vocês tenham ferramentas para conseguir raciocinar dentro disso, do que falar, não, todo aluguel, todo mês, isso é. Não, não é. Você pode adotar, você mora com uma galera, e você fala assim, cara, eu vou fazer essa produção aqui na sala de tanto em tanto tempo, e para isso eu vou alocar, sei lá, R$300 de aluguel. Quanto aluguel? R$300. Então é tudo que é despesa que envolve isso. A gente precisa ter um cenário para poder... por que descrevendo o aluguel, a entrega e tudo mais? Porque a gente precisa ter um ambiente que não dá para chegar e falar assim, cara, eu vou comprar por 5 e vender por 10. Tá, mas onde é que você está? Onde é que você mora? Como é que você vai se deslocar? Como é que vai ser embalado? Como é que as pessoas vão saber de você e daí por diante? Então, o cenário que eu fiz foi, eu estou em casa, eu estou pagando lá R$1.000, MEI, coisa e tal, eu tenho uma despesa de 1.480, eu tenho uma despesa variável, vou pagar imposto? Não, não vou, porque eu já estou pagando MEI. Não é que eu não vou pagar imposto, eu estou pagando através de uma maneira simplificada, que é o MEI. Mas eu pago já um fixo, eu não tenho que pagar de acordo com a venda. Mas só para poder colocar como exemplo de uma despesa variável, eu coloquei o entregador. Tem o meu vizinho e fala assim, meu irmão, olha só, cara, estou fazendo aqui uma entrega, toda venda que você entregar, eu te pago 10% dela. Ó, tá combinado. O que é despesa variável? 10%. Meu custo fixo, né? Quanto eu gasto de produção? Pô, eu tenho hortaliça, que eu vou lá comprar hortelã, as coisas. Eu tenho um gás que estou consumindo, a energia, o gelo. Eu tenho um preste com cilindro, porque eu vou fazer o mojito, ele vai ser carbonatado. Quanto eu gasto por mês de custo? 1.040. Mais um variável, que sou eu mesmo, eu vou me pagar R$1.800. Ah, por que 1.800? Cara, porque eu não posso sangrar muito a empresa, com 1.800 eu consigo sobreviver, e esse número aqui que eu vou ter. Se eu tiver mais, eu vou planejar e vou tirar daqui a 2, 3 meses uma retirada de lucro, mas o meu salário que eu estou me dando são R$1.800. Que vai me custar, porque eu vou pagar tudo certinho, tem que ver essa parte de contador, se eu fosse colocar tudo, sairia R$2.714. Mas eu não sei como é que é a legislação da parte de salário, aí vale ou no Sebrae, ou o próprio Ministério do Trabalho vai orientar o que tem que pagar ou não nesse caso. Fato é que, nesse cenário, eu tenho um custo fixo de R$3.754. Muito bem, o que eu vou vender? Eu vou vender o Brado e o Mojito. Cara, a pergunta, e que isso é difícil de responder, antes de você ter esse histórico, quantos você vai vender? Então, é o conteúdo que eu dei lá no plano de negócio, mas adiantando um pouco, indo para a rua e perguntando. Antes de você ter toda a estrutura, contratar o gás, fazer o que você tem que fazer? Você vai fazer 1 ou 2, na tua localidade, ou no teu Instagram, ou do amiguinho, ou pedir, você vai fazer o seguinte, você vai para a rua, vai levar uma garrafinha de Brado, uma garrafinha de Mojito, vai dar uma meia dúzia, que faz parte do seu público-alvo, fala assim, cara, eu estou vendendo isso aqui, você compra? Ah, compro. Você paga quanto? Pago R$10, R$20, R$50. Não sei qual é o público, qual a persona
que você está mirando. Mas o fato é que você precisa validar isso. E aí, um exemplo, você vai na rua e fala, pô, vou vender mojito na rua, na garrafinha. Parei 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, 3 vão comprar. Beleza. O que eu faço? Eu conto, bom, se nessa rua passam 200 pessoas, esse percentual vai me comprar. Então, são maneiras que você precisa ir e validar um negócio. É sair, aí sim, sair da fantasia e não é sair do sonho. Mas ninguém vai ligar para você e falar assim, cara, eu tô querendo pagar um drink para você, um brado aí e me entrega. Você tem que correr atrás. Isso é toda a diferença do empreendedor. Então valida a embalagem, valida quem vai comprar, como você vai vender. Então, na pesquisa que eu fiz imaginária, eu vou vender aqui 300 brados e vou vender 600 mojitos ao preço de 25 e 20 reais. Depois, por quê? Ah, cara, porque é chute. Então, podia ser 19, podia ser 30, depende de onde eu estou vendendo. Estou vendendo isso daqui no calçadão ali do Leblon, cara, vou vender a 35 reais. Eu estou vendendo isso aqui numa comunidade, vou vender a 15, 16. Eu fiz uma parceria com um cara do churrasquinho, vou vender a 10. E aí, por quê? Como nós vimos antes, né? Eu tenho mais contribuição unitária, eu tenho mais contribuição total. Se eu vendo um e ganho R$1.000, é a mesma coisa que eu vender 1.000 ganhando R$1 em cada um. Vai mudar a estratégia. Então, eu posso ir para um lugar que eu tenho um movimento muito grande, eu vou ter um ganho pequeno em cada um, mas aquele volume de venda ele faz sentido. Então, é definir esse cenário, que no caso não é numa formação de preço, é num plano de negócio, mas para que a gente consiga dar um próximo passo, vamos estar vendendo o brado a R$25 e o mojito a 20 nessas quantidades. O que eu preciso? Eu preciso, pegando aquele pensamento que a gente acabou de ver. Quais são as matérias-primas? Preciso de açúcar, rum Bacardi carta branca, rum Bacardi 4, potável, coisa e tal. Muito bem. Eu tenho esse item comprado, eu pago R$28 uma garrafa de um carta branca, ela me custa 980 ml, então R$28 me custa 980 ml. Quanto me custa o litro? R$28,57, é uma regra de 3. Por que 95%? Ah, porque sempre na hora que eu vou passar uma bebida alcoólica, eu tomo um golinho, cai no chão, sei lá, eu acho que eu não vou considerar tudo. Ou seja, se a gente pegar, e se fosse aqui, se fosse aqui 100%, quanto me custaria aqui? 28. 0,28. Mas não, é 95, porque eu tenho desperdício. Então, eu estou considerando esse desperdício na minha matéria-prima para poder botar o valor certo. Para na hora que eu pegar lá 50 ml disso daqui, eu já estou considerando esse desperdício, mais uma vez, se houver, e coloque isso daqui quem quiser, quem conseguir enxergar isso. Eu só acho importante aqui a gente ficar atento a isso. Porque não dá para você pegar, botar 100 e dividir, porque senão, quando você teve um desperdício, é prejuízo certo, porque você não está considerando isso, tá? E aí vou ter lá o Sinar, vou ter limão Tahiti, CO2 e por aí vai. Mas eu tenho aqui o xarope de hortelã, que eu levo no brado, e o chá preto que eu levo no brado. Ele é produzido. Quanto ele me custa? Preciso saber isso. Como? Vamos calcular a matéria-prima do insumo. O que eu levo para fazer um xarope de hortelã? Eu pego 1 quilo de açúcar, 1 litro d'água, um maço de hortelã. Me custou aqui R$2, água, nada, hortelã R$1. Me custa para fazer 1 litro de xarope de hortelã, R$3. Assim, o limão Tahiti. Me custa 1 quilo, eu consigo fazer 600 ml. Bom, se 1 quilo custa R$3,50 e eu faço 600 ml, quanto me custa o litro desse limão Tahiti espremido? Me custa R$5,83. E assim vou fazendo de todo mundo. Só que não é apenas a matéria-prima, é também o trabalho, no caso, você mesmo que está empreendendo. Quanto custa para você poder fazer isso? Para você poder avaliar, falar, pô, tem um cara que me cobra, sei lá, esse xarope de hortelã aqui, do teu tempo demora, vai te custar R$3 para poder fazer isso nesse tempo. Caraca, mas tem meu vizinho que está coçando o saco, está fazendo nada,
se eu der 10 reais para ele, vai me entregar 50 litros. Pô, muito melhor, entrega para ele. Isso daqui é mais para você poder ter um parâmetro para poder se guiar, se vale a pena você produzir, comprar ou mandar alguém fazer. Mas, a grosso modo, seja para quem for um pouco mais caro ou um pouco mais barato, você vai ter esse gasto. Tá? Então, com xarope, quanto me custa para poder espremer? Pô, me demora 5 minutos para poder espremer 750 ml, baseado no tempo que custa a minha hora, vai me custar R$ 1,74. E quanto seria 1 litro? R$ 2,32. Porque se 750 ml, R$ 1,74, para fazer 1 litro, R$ 2,32, e assim por diante. Porque isso daqui do ml, da grama, da unidade em que eu vou trabalhar na receita, vai me adiantar muito depois. Porque aqui já está pronto, todas elas dentro da mesma medida, dentro da mesma unidade. Então, o que eu vou ter? O custo meio soma. Eu vou ter aqui mão de obra para poder fazer o xarope de hortelã, R$ 3,13. Matéria-prima vai me custar R$ 3,00. Quanto é o total por litro? R$ 6,13. E do chá preto? R$ 2,15. Podia ser menos? Podia. Como? Se eu pego, no caso aqui, eu estou considerando 5 litros. Se eu ponho 10 litros, vai sair mais barato ainda, porque o tempo é o mesmo. É 1 minuto em que eu vou demorar para fazer essa quantidade, é o mesmo 1 minuto que eu vou demorar para fazer 10 litros. Que é o quê? É pesar lá o negócio, botar no fogão e deixar fervendo. Nem sei se é fervendo. Esquece receita e tudo mais, tá? É só o conteúdo aqui. Mas é isso que a gente tem que ter em mente. Aí o que eu faço? Eu volto lá na matéria-prima e vou colocar. Bom, o suco de limão siciliano, ele me custa R$ 32,00 o litro. R$ 32,00 o litro, mas eu consumo tudo? Não. 95%. Sempre tem um pouco de perda na hora que vai entrar, a minha garrafa sobra, cai, funil, seja lá o que for. Quanto me custa o ml desse limão siciliano? 3,2 centavos. E assim de todo mundo, assim eu vou ter toda a matéria-prima, seja ela comprada ou produzida, quanto custa cada uma delas.